Olá, pessoal que vem chegando aí, boa noite. Pessoal que vem chegando aí para mais uma palestra online do ciclo de palestras, Inclusão Escolar, os desafios entre o real e o ideal. Chegou a nossa última palestra da semana, gente. Tô triste, vou chorar. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite a todo mundo que está chegando, tá? Conseguem me ouvir? Minha imagem, como é que está chegando aí para vocês? Meu som? Todo mundo que está chegando aí mais uma vez, Tânia, Fernandes Roberta, Tati Moreira, boa noite. Tudo certo? Que bom. Nossa última palestra não é uma palestra, gente, não é uma palestra, é um depoimento, é uma declaração de amor, viu? Se vocês conhecem alguma mãe, algum pai de uma criança autista, chama, vai lá, compartilha essa live aqui, ó, clica no botãozinho aqui para compartilhar, para ele poder ouvir um pouquinho desse depoimento. A Cecília já entrou aqui, ó. Cecília Peixoto, que é psicóloga e mãe de uma menina autista. Ela vem fazer um depoimento aí, uma história de amor linda pra gente, de superação, uma história de inclusão escolar. Então, não é uma palestra que vocês vão assistir agora, gente. Mas vocês vão saber o que é amar. Claro que eu sei que todo mundo sabe o que é amor. Quem está aqui está por amor. Mas vocês vão entender um pouquinho aí de como é superar os desafios de conviver, de ter como filho uma criança autista, uma criança que tem um transtorno do espectro autista. A Cecília mais cedo entrou em contato comigo e falou, pediu para falar para vocês que não é uma palestra, é um depoimento. O pessoal que está ao vivo aqui no Facebook que eu estou vendo, oi Simone, corre lá no meu Instagram, @derepentecrescipsi, vem assistir com a gente uma live maravilhosa que vai começar agora com a psicóloga Cecília Peixoto. É a última live do nosso evento. É a última live do ciclo de palestras, Inclusão Escolar, os desafios entre o real e o ideal. Venham assistir, vocês vão gostar, gente. Tivemos aí uma semana recheada de palestras. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes. E depois que acabar a palestra da Cecília, não saiam não, tá, gente? Continuem me seguindo, continuem seguindo o perfil De Repente Cresci Psi, que tem muita novidade vindo aí para vocês. Depois que acabar a palestra da Cecília, eu vou fazer uma live de fechamento do evento. Então, logo assim que ela acabar, 30 minutinhos depois eu vou retornar para fazer uma live de fechamento, onde eu vou passar para vocês todas as informações aí que vão ficar para depois, que eu não quero atrapalhar o que a Cecília vem conversar com a gente, tá? Então venham, pessoal, venham assistir. Quem está aí no Instagram, quem está no Facebook e puder estar no Instagram, tá? De repente Cresci Psi, tá, gente? Eu vou colocar aqui. É a última palestra do nosso evento. Durante a semana inteirinha eu vim convidando todos vocês que me acompanham, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. E eu vou chamar a Cecília, hein? Guardando agora a Cecília entrar. Gente, eu tô emocionada, viu? Ah, chegou! Ai, Oi, Cecília, boa noite! tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? E Bom, aí, o pessoal aí tá falando aí, que pena que é a última, é sinal de que o pessoal é gostou muito, né? Eu também gostei muito, verdade. apesar que não vi todas, mas depois eu vi gravada. Muito legal. Parabéns Uhum. aí pela sua iniciativa. Ah, obrigada, Cecília. Então, a palestra é toda tua, tá? Quero só que antes de você começar a falar da sua história em si, da sua caminhada, Yasmin, não é? Foi a Yasmin? É a Yasmin, Yasmin. 14 anos, 10 anos de Isso. trajetória, né? 10 anos de trajetória. Então, assim, conta para todo mundo um pouquinho a respeito do seu trabalho antes da gente começar, tá bom? Então, Sim, tá tudo bem. Então,
Pessoal, boa noite. Meu nome é Cecília, sou psicóloga clínica, mas hoje o meu papel aqui com vocês é de mãe, né? É mãe para mostrar para vocês a minha trajetória na inclusão escolar da minha filha Yasmin, que foi diagnosticada, na verdade, na época, né? Porque isso foi, ela tinha 4 anos, hoje ela tem 14. E na época foi diagnosticada com transtorno global do desenvolvimento, transtorno invasivo, né, que falava. Hoje a gente não fala mais isso, hoje nós Uhum. falamos do transtorno do espectro autista. E para mim, quando eu recebi esse diagnóstico, assim, foi uma coisa porque eu não sabia nada disso, mesmo sendo psicóloga. Eu, na verdade, eu tenho magistério, eu dei aula para séries iniciais por muitos anos, né? Jardim, maternal, essa questão da alfabetização. Então, eu sempre sentia que a Yasmin, desde quando ela nasceu, ela foi uma criança de 37 semanas. Ela teve uma icterícia, que a icterícia foi grave, teve que quase trocar o sanguinho dela na época, né? Então, foi assim, muitas lutas desde a gravidez, né? Com 33 semanas, eu já comecei a tomar inibina para segurá-la no meu ventre, né? E fiquei com 33 até 37 semanas. Com 37 ela nasceu. Então, isso ela nasceu em Goiânia. Em Goiânia, na época, era considerado uma criança prematura. E logo depois que ela nasceu, ela teve que ficar incubadora. Com isso, o que acontece? Aos 4 anos ela teve um quadro de epilepsia. Foi diagnosticada pelo neuro com epilepsia. E aí a gente descobriu essa dificuldade neurológica. E aí começamos uma investigação por causa dessa epilepsia. E aí descobrimos, através de uma avaliação neuropsicológica e de uma avaliação neurológica, que ela tinha esse transtorno do espectro autista. Né? Então, na verdade, a minha trajetória com ela mesmo começou assim, com 3 anos, que eu a coloquei numa escola. Então, já que eu vou falar sobre a trajetória escolar, eu vou começar a focar nessa questão da trajetória escolar. Com 3 anos, eu virei um dia para o meu esposo e falei assim: olha, eu quero colocar a Yasmin na escola, porque essa menina é diferente. Eu sinto, porque assim, ela tinha, vou até mostrar aqui para vocês, um martelinho, um martelinho dela, que ela como diz, ela só prestava atenção, só focava quando eu falava, só fazia assim, Yasmin, e mostrava esse martelinho, entendeu? Ela era assim, bem diferente nesse aspecto, né? E, e aí, o pediatra dela dizia assim, ela não fala porque você fica falando por ela, mãe. Mãe de primeira viagem, é assim mesmo. Por falta de conhecimento, né, gente? Hoje o conhecimento que nós temos em relação ao autismo é muito grande, assim, falta muita coisa ainda a conquistar, mas nós já temos muitas escolas, muitas especializações, então hoje as pessoas entendem mais, mas na época eu não entendia muito bem. Mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Depois eu fui fazendo toda uma trajetória também enquanto mãe, mas como eu era uma profissional também de psicologia, eu acabei também fazendo algumas pós-graduação, mas era mais para entender ela, né? Eu fiz psicopedagogia, como na escola, mas quando eu a coloquei na escola com 3 anos, eu percebi as dificuldades dela, tanto que eu coloquei também no. Eu fui, por eu trabalhar, ter conhecimento com criança, eu fui fazendo esse trabalho com ela também, né? E aí, quando foi aos 4 anos, que seria o segundo ano, né, segundo ano dela na escola, ela teve epilepsia. Aí, para vocês verem assim a questão da falta de conhecimento da pessoa do que é a epilepsia, a professora dela, assim, ela não podia tá diferente, quietinha no canto, que ela ligava para mim para falar para eu ir buscar, porque eu acho que ela estava com febre. E aí eu largava o trabalho, ia correndo lá para ver, não era febre, era só porque ela estava com medo, porque ela ficava com medo dela ter Cecília, uma crise convulsiva.
Sim, Oi, Cecília. Uma parte da sua fala travou. Aí eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho o fio da meada. A Yasmin teve convulsão, é isso? isso. Ela Aí teve explica uma de. convulsão Hum, aos 4 anos, mas a trajetória dela na escola começou aos 3 anos, né? Que eu hum, comecei, que eu percebi que ela precisava de uma escola. Então eu matriculei, né, no maternal. E além disso, eu também quis fazer um balé, porque ela tinha muita dificuldade psicomotora, eu percebia por causa dos desenhos, e também porque eu queria que ela dançasse também um pouco, para movimentar o corpinho nessa idade, né, para ela interagir mais, porque eu sentia que ela não interagia muito. Ela era uma criança, eu digo assim hoje, que ela era uma criança solitária, ela gostava de ficar na frente da televisão, ela não gostava de colo, ela não gostava de ficar com outras crianças, assim, ela gostava de ficar mais sozinha. Até pouco tempo agora que ela entrou no ensino fundamental 2, que ela começou, né? Mas assim, deixa eu falar dos 4 anos, né? Porque eu já tô lá na frente, né? hum. Falar da Yasmin é muita emoção, porque foram muitas emoções, né? Então vamos falar, vamos falar. Então, aí, quando ela estava eu parei aí que você disse que estava travando. Quando ela estava no segundo ano, que já era Jardim 1, ela teve essa primeira crise de convulsão, uma madrugada, e foi quando ela teve um diagnóstico de epilepsia. E aí, quando foi no Jardim 2, a gente já teve que mudar ela para outra escola, porque nós percebemos que a escola que ela estava não estava assim adaptada para ela. Então a gente resolveu procurar uma escola, explicamos todas as questões dela, que ela tinha epilepsia, que ela tinha esse neurodesenvolvimento com uma certa dificuldade. Então explicamos tudo isso na escola. E quando a gente foi para essa escola, a gente voltou. Ela fez uma avaliação com a psicopedagoga e ao invés dela entrar no Jardim 2, ela retomou para o Jardim 1, que foi assim até quase que um pedido meu, uma autorização minha, porque eu sentia que a questão dos aspectos motores dela não era uma assim, eu tinha visto que não estava adequado para a idade dela, né? Então eu sempre fui assim muito atenta e aí conversei com ela e ela refez o Jardim 1, então ela fez Jardim 1 duas vezes. E Uhum. aí depois, nessa escola, quando um professor descobriu que ela tinha epilepsia e tinha o TGD, na época era chamado, né, o TEA no caso, ele colocava ela num canto na aula de flauta, por exemplo, ele colocava ela no canto, ao invés de deixar ela participando. Foi o meu primeiro desafio, né, que quando eu lembro disso eu fico meio emocionada ainda. Quando eu Uhum. descobri que ela ficava no canto isolada, não sei, nunca me explicaram o motivo. Nessa época foi muito triste para nós, enquanto pais, né, passar por uma situação de exclusão Isso. visível, né, dessa forma, uma exclusão tão ruim. Então ela ficava no cantinho enquanto os coleguinhas estavam lá com a flauta, né? E ela tinha a flauta que eu havia comprado e ela ficava era no canto, o professor deu um violão na mão dela e ela ficava naquele canto. E um dia, chegando na escola, uma criança me perguntou: tia, por que que a sua filha fica no canto na aula de flauta? Eu falei: como assim? E aí eu peguei e descobri isso e foi uma confusão na escola. E aí nós procuramos uma outra escola, né? Porque a gente fez uma trajetória de procurar uma escola realmente inclusiva. Mas, Cecília, E Cecília, sim, sim. então, né, a confusão se deu e o que que falaram? Nunca explicaram, deram desculpas para deixá-la de lado, é isso? Olha, assim, na verdade, é o que eu falei aquela hora, né? A desinformação em relação à epilepsia. As pessoas Uhum. ainda têm muita ideia de que epilepsia é epilepsia motora generalizada. Aquela que a Uhum. pessoa, quando tem epilepsia, ela se rebate, torce o corpo, né? Se contrai, dá Isso. contração muscular.
que é uma questão da epilepsia que todo mundo, quando se fala na palavra epilepsia, a primeira coisa que a pessoa vem à mente é isso. Isso. E aí eu estudei isso, né? Eu estou terminando a formação também em neuropsicologia, sempre estudei muito essas questões, mas a epilepsia, ela existe até a epilepsia da leitura. Eu posso falar aqui com você agora e de repente eu fiquei muda. E eu volto, eu posso ter tido aqui agora uma questão, porque a epilepsia é uma questão neurológica, né? Os neurônios, quando se batem ali, ele dá aquela convulsão, que não necessariamente Isso. é uma convulsão generalizada, como as pessoas conhecem. Elas desconhecem muito o que é uma epilepsia. Então, A devido a essa epilepsia. situação, pareceu, eles não explicaram, mas o que ficou parecendo na época foi que ele ficava com medo, porque o sopro, naquela época, o sopro leva a uma convulsão, entendeu? Entendi. Então, por medo dela ter uma convulsão e eles não saberem como reger, eu acho que ela ficou no canto. Mas a escola, o conselho tutelar atuou muito bem na época e eles alegaram que não aconteceu. Então, assim, foi uma situação bem chata e eu participo de alguns grupos de mães autistas e eu vejo muito ainda, em 2020, a questão da exclusão, né? Não fica perto desse menino, não fica perto dessa menina que ele é doido. Muitas pessoas chamam uma criança autista de doida, doido. Como uma vez que eu levei Isso. ela num parquinho e uma menina falou, ela chegou, oi, tudo bem? Meu nome é Yasmin. E uma menina falou assim, credo, vem pra cá, essa menina deve ser doida. Então, assim, a gente enfrenta coisas, assim, como mãe, que a gente fica com o coração pequenininho. Porque, assim, a Yasmin, ela é uma filha muito desejada e planejada por mim e pelo pai dela, né? Então, assim, ela foi muito desejada. E filha de primeira viagem, né? Marinheira, né? Então, é, assim, quando a gente teve que lidar com isso, foi uma coisa muito difícil. A exclusão, o preconceito. E nós temos isso, né? Por exemplo, se você tem um filho, é igual a gente está vendo nas redes sociais, um filho negro, ele tem preconceito, um filho homossexual tem preconceito, e a mãe sofre muito com isso. Pode ter 1 ano de idade, como pode ter 50. A mãe ver o filho sofrendo um preconceito é uma coisa muito triste, nos deixa muito abalada. Por isso que eu falo, a inclusão das crianças, né, com TDAH, com autismo, mas esquece, sofria coisas que eu tive que enfrentar com ela nas escolas. Mas assim, a terceira escola que ela foi, aí eu fui para outra escola. E Cecília, oi, travou de travou de novo? novo quando você estava falando da questão da escola. Sim, da escola. Eu falei, eu fui para a terceira escola. Foi isso? Isso. É um pouquinho Travou? antes. É? Quando você Não, eu estava tava. explicando isso. Você ouviu quando eu falei do preconceito Isso, que a até gente, como mãe, preconceito. sofre muito. Então, aí depois Isso. desse preconceito que ela sofreu na escola em relação à flauta, e nós escola apropriada para ela. Na época, uma pedagoga que ela tinha disse que o melhor seria uma escola pública, porque uma escola pública tem a sala de apoio, tudo, mas a gente ficava naquela resistência, achando que não. E aí a gente levou-a novamente para uma outra escola particular, que foi tudo explicado, toda a trajetória dela até o momento, entende? Ela fez o Jardim 2. E aí, quando ela foi no primeiro ano, ela sofreu uma segunda exclusão. E Hum. aí já era ficar no canto fazendo cópia. Fazendo cópia, Ai, fazendo gente. cópia. O primeiro ano dela Entendi. foi de fazer cópia. A letra dela é linda, eu agradeço, eu falo para ela assim, filha, esse acontecimento foi ótimo para você, porque você tem uma letra linda de tanto fazer cópia. Que a coordenadora pedagógica achava que ela tinha que fazer cópia. Não foi isso que ela me explicou na época, quando ela descobriu, em abril. Mesmo a psicóloga indo à escola, explicando tudo para ela não aceitou. Mesmo a pedagoga que acompanhava ela não aceitou.
e meu esposo não quis tirá-la da escola, a pedido da pedagoga, porque eu e ela conversamos com ele que a gente precisava tirar ela dessa escola, que ela estava sofrendo esse processo de exclusão, porque enquanto os alunos estavam escrevendo nos livros, nos cadernos, ela estava num canto só fazendo cópia como se ela estivesse no maternalzinho 2, no jardim, a E, I, O, U, Uhum. o beabá, né, o alfabeto, as primeiras palavras, tudo. E isso ela aconteceu. Quando eu descobri isso, eu queria tirar, mas você sabe que quando a gente tem assim um marido, um parceiro, a gente tem que falar a mesma língua. Ele achava que não era bom tirar assim no meio do ano, em maio. Vamos esperar o ano que vem. Então eu continuei lá assim engolindo isso, né? Esse processo de exclusão. E aí, graças a Deus, nós a levamos para uma escola, né? Que é a escola pública aqui de Brasília, o SHIS Sul, essa eu faço questão de falar, que fica aqui em Brasília, no Lago Sul, uma escola fantástica, pelo menos na época que ela estudou, pelo menos para mim, né, Cris, que eu também não posso falar assim, generalizado, né? Eu estou falando a minha Uhum. trajetória, como que eu fiz, né? Mas eu falo que é uma escola boa porque ela tinha um coleguinha que tinha estudado com ela nessa escola também, da exclusão, que foi para lá quando ele também. É como se fosse assim: aqui não é uma escola para crianças com deficiência, procure outra. É uma forma educada. Porque foi Sim. isso que aconteceu, entendeu? Uma forma educada de falar: tire sua filha daqui, porque aqui não é lugar para ela. É exatamente isso que Uhum. aconteceu. E aí, é, essa escola tinha psicóloga, psicopedagoga, as professoras foram excelentes, e assim a Yasmin foi desenvolvendo bastante, né? Assim, ela tinha todas aquelas questões de estereotipias, foram sanadas, e aí, logicamente, né, graças a Deus, às vezes eu fico tocada porque eu vejo que algumas mães não têm assim, um plano de saúde, não têm um acesso à psicóloga, mas ela teve o acesso à psicóloga. Por isso que eu falo muito assim para os pacientes: olha, sacrifício foi para mim sacrificante. Eu pegava ônibus, Cris, para levar minha filha, porque a gente só tinha um carro, meu marido ia trabalhar com carro, e eu levava ela de ônibus, às vezes 2 ônibus, eu andava 2 quilômetros para poder levá-la lá para a doutora Mariana Guerra. Se ela estiver me assistindo aqui, eu quero mandar um beijo para ela, uma pessoa, uma psicóloga fantástica, psicóloga, Ó, psicopedagoga que acompanhou a Yasmin. repete, repete pra gente o nome da escola e o nome da psicóloga, para que todo mundo saiba que existem pessoas que fazem dar certo. Sim, essas são as vitórias, né? Porque a gente não pode generalizar e achar que toda escola é ruim, que não Isso. tem uma escola inclusiva, porque tem, né? Assim, eu sofri uma exclusão na primeira escola dela aos 3 anos, uma exclusão na segunda escola dela aos 6 anos, e depois Ah, uma ela tá outra aqui, hein? exclusão aos 8 anos. Oi? É Oi? Marli Guerra? É Marli Não, é Guerra? Mariana Mas Guerra. ela tá aqui assistindo. Uma psicóloga ótima, que assim nos auxiliou muito. Ela é psicóloga e psicopedagoga, então ela deu todo o auxílio para Yasmin, trabalhou as ferramentas necessárias, né? E ao mesmo tempo também ela estava sendo muito bem assistida pelo Dr. Christian Miller. E aí até Uhum. então, ela até os 10 anos, ela não tinha ainda um diagnóstico do psiquiatra. Então ela tem um psiquiatra que a acompanha, que é o Dr. André, excelente. Então, assim, a Yasmin, ela superou todas essas barreiras que a gente consegue superar com uma boa profissional de psicopedagogia, uma boa profissional de psicologia. Mas, assim, não é fácil. Não pense que para mim, Isso. para ela foi tudo fácil, porque não foi fácil. Eu sei que para mim é muito difícil. Foi muito difícil também, assim, as minhas, porque eu tinha que ser mãe, eu tenho mais 2 filhas, que isso ajudou muito esse processo de aprendizagem dela. Algumas mães colocam em grupos: ah, eu não quero ter outro filho porque eu não vou dar conta. Às vezes eu não posso falar da minha experiência, né, para fazer, porque não existe conselho. Mas assim, no meu caso, ter 2 filhas após ela
me ajudou muito com ela, porque ela tinha aquela interação das irmãs, e aí ela começou a ter um pouco mais do social, do convívio social dentro da própria casa. Então, isso foi muito bom. E os profissionais que a acompanharam também foi muito excelente, assim, foi muito positivo, entende? Uhum. Mas falar dessa trajetória, me vem isso, mas assim, hoje eu vejo diferente também, Cris, assim, eu não falo com mágoa, eu não falo chateada, eu falo assim que parece que tinha que acontecer essas coisas para ela, de repente, até ficar nessa escola, que ela ficou 5 anos, e cada ano era Uhum. melhor. O acompanhamento da sala de recurso funcionava muito bem, a psicóloga que acompanhava ela na escola funcionava muito bem, ela amava essa escola. Aí você sabe que o autista ele tem essa questão da rotina, da adaptação. Para ela sair de lá, a gente fez toda uma adaptação com ela, para antes dela ir para o 6º ano. Eu levei ela na escola, a gente levou para ela conhecer a escola, né? Mostramos tudo para ela como é que ia ser. Então, ela só tem a agradecer, né? E gratidão, mesmo tendo todos esses desafios. A gente tem que olhar muito para o que ela pode conseguir fazer, pode ter a possibilidade de fazer. É uma outra coisa também que eu queria deixar é que tem muitas mães que choram nos grupos, ficam desesperadas nos grupos de mães autistas, porque elas sofrem muitas exclusões na escola, então querem desistir. Às vezes deixam de levar a criança para a escola porque acha que a criança não vai superar aquilo. Tem mães que, inclusive, como que fala? Aposenta a criança, né? Assim, desiste da luta, entende? A luta não é fácil, não é fácil. Não é fácil ter um filho especial, entende? Não pelo filho em si, mas pela sociedade que a gente vive, que não tem ainda um respeito. Mas, assim, eu percebo que hoje esse respeito é bem maior. A escola que ela está atualmente, né? Eu quero mandar, não sei se a Bel está aqui, que é a coordenadora, o pessoal da escola dela, são no Hum. DF, tem. Oi? Travou de Travou de novo. novo? Travou um pouquinho. Na hora que você estava falando da escola nova. Uhum. Cecília? Peraí, Jânia. Oi, voltou. Tô. Da hora que você estava falando da escola nova. Esse horário é terrível. Sim, agora. Oi? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, Tá Cecília. ouvindo? Tô ouvindo. Então, é uma trajetória muito difícil, como eu estava falando, mas assim, hoje ela faz o 7º ano com 14 anos, sabe ler, tem uma interpretação muito positiva, inclusive pela fonoaudióloga que a acompanhou, né, que Uhum. A escola é teve duas. pública? A escola é particular. Essa agora do Ah, sexto e tá. 7º ano é particular. Mas é uma Tá. escola que tem um prêmio aqui no DF de inclusão. Ela Uhum. realmente funciona como uma escola inclusiva. Então você sabe, É um né, que tem mérito como dar assim certo no muito bom ter público. conhecido essa escola e eu não sabia. Oi? Eu estava falando, então a gente Aí, pode Cris, perceber, né, talvez que é melhore. possível dar certo no público e no privado. Sim, e no privado, quando realmente. Oi? Falei nada não. Sim. Tá me ouvindo, Cris? Tá travando Tô te demais, né? ouvindo. Não, é porque quando Oi? para, você fica travada, aí você fica com medo de falar. Tá ouvindo? Tô. Ó. Então, aí você falou que é possível, então, tanto no público quanto no privado. Na verdade, é possível quando a escola abraça essa causa da inclusão, né? Acho que uma colega nossa nessa trajetória aí da nossa semana, ela falou sobre
a verdadeira inclusão, que a escola tem que ser realmente inclusiva. Existem escolas que falam que são inclusivas e não são. Mas a escola, quando ela se propõe, um professor, né, aquele professor que brilha, né, que gosta, que é carismático, que gosta do que faz, ele vai pegar aquela criança com amor. Entende? Por exemplo, uma coisa que funcionou com ela, se eu falasse assim, tá chovendo canivete, Yasmin, olha pro céu. Ela procurava os canivetes, entendeu? Claro, E né? essas piadinhas, ela não entendia. E aí a professora dela começou a trabalhar o que é o que é. Então, toda semana tinha brincadeira que tinha que levar para a escola o que é o que é. E foi, assim, fantástico, porque hoje, quando a gente vai brincar, ela já sabe que isso é uma brincadeira, entende? E, assim, Uhum. ela já fica bem tranquila. Mas, para você ter uma ideia, tanto que é uma vitória, o caso dela, é que hoje ela faz o 7º ano junto com a irmã, né? As duas estudam na mesma sala. E a irmã, agora nessa questão da quarentena, as duas estudam online juntas, então isso aproximou as duas, né? Porque ela ainda gostava muito de ficar sozinha no quarto, ou sozinha na televisão, então agora, depois desse processo da quarentena, elas estão mais sociáveis, né? Ela, inclusive, com as meninas, na verdade. E elas dançam, né? Que você me conheceu assim, né? As minhas dançarinas, cantoras, E atrizes. gente, eu tenho aqui no Facebook, não, aqui no Instagram mesmo, publicações ali pelo início de março, meados de março, vídeos das três dançando, cantando. Inclusive, ainda tenho um que eu ainda não postei, eu vou postar por causa dessa live aqui, viu, Cecília? Eu vou postar, tá guardadinho. Eu vou postar para todo mundo saber quem é Yasmin. Sim, sim, ela. Então, assim, quando você falou, né, da proposta que eu comentei com você em questão do depoimento, é porque eu vejo assim, como eu senti muito, né, a questão, eu tinha que ser mãe, profissional, esposa, e mãe dela e mãe de mais duas. Então, tinha que cuidar das tarefas da casa, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Mas Com assim, eu certeza. sempre elegi a prioridade de correr atrás dela. E eu já me peguei chorando porque eu nunca vi, assim, eu não olhava para Yasmin como uma criança que tem autismo. E às vezes eu chorava porque eu falava assim, gente, eu tô cobrando muito. O pai dela virava para mim, amor, eu cobrava muito dela como se ela não tivesse uma limitação, entende? Então, eu acho que isso também foi um reforço positivo para que ela até atingisse, né, logicamente, junto com todos os profissionais que a acompanharam, né, tem a fonoaudióloga, que agora me fugiu completamente o nome dela, que ela teve 3 fonoaudiólogas, mas uma ficou muito tempo com ela e tá com ela, Uhum. assim, praticamente agora ainda. Converso muito com ela e me fugiu, me deu um branco aqui agora do nome dela, me perdoa se ela estiver aí escutando. Vanusa! Me Ah, gritaram. A doutora Vanusa é fonoaudióloga, muito boa também, me ajudaram aí nessa trajetória. A avó dela também deixa eu me só falar um ajudou negócio muito rapidinho, também com ela, porque a Cecília. avó gosta de contar histórias, ensinar ela a interpretar, entende? Deixa eu falar um negócio rapidinho. Para quem tá chegando Sim, na live aí, a Cecília é de Brasília, né, Brasília, né, Cecília? isso, Brasília. Todos os profissionais, todas as escolas que ela está se referindo, são profissionais e escolas que ajudaram ela e a Yasmin lá em Brasília, tá, gente? É só para as pessoas entenderem que tem muita gente que me acompanha aqui que é do Rio de Janeiro. Então o pessoal pode querer correr Sim, para a escola de mim, para procurar a fonoaudióloga da Yasmin, só se vocês forem lá de Brasília, gente. então, mas assim, na verdade, existem ótimos profissionais como as meninas, como você, né, Cris, aí no Rio de Janeiro. Obrigada. E a gente tentou, assim, o que eu queria filho,
às vezes empatia, simpatia, né, com a criança. Então, pode trocar, né? Trocar de um profissional para outro, não tem problema. Eu falei muito bem da Mariana, porque a Mariana acompanha a Yasmin de 4 a 10 anos. Né? Quer dizer, ela foi toda a trajetória enquanto psicóloga, e depois ela saiu e mais outras duas acompanharam, a doutora Ana Carolina, o doutor Gustavo, e aí foram acompanhando. Né? O doutor Christian Miller, que é o neuro dela, que cuida dessa parte da epilepsia, ele parou de atender ela agora. Começou com 4 anos e parou agora esse ano, porque ele voltou para o Sul. Ele é do Sul e voltou para o Sul, Christian Miller. Uhum. E então, é assim, a minha trajetória é essa. Eu fui uma mãe que tive muitos problemas nas escolas também, de exclusão, e que é muito difícil para uma mãe. Então, assim, o que eu quero que fique para as mães aqui que estão me ouvindo é que não é fácil para vocês, né? Ou seja, para nós como mães, que a gente tem que erguer a cabeça, a gente não pode baixar a cabeça, desistir, entendeu? Desistir tá difícil, não. Ah, mas na rede pública conseguir uma psicóloga é difícil. É difícil, mas se você conseguir uma para atender seu filho 2 vezes na semana, só 20 minutos, meia hora, nada. Eu vejo muito assim. E se você não tem uma profissional para te acompanhar, você pode, hoje em dia, nas redes sociais, tem brincadeiras que você pode fazer que estimula essa questão motora, essa questão de interação social, entende? Brincar no parque, fazer natação, fazer esporte, é muito bom o esporte. As dificuldades motoras dela eu venci através do balé. Ela fez balé há muitos anos, entende? Então, assim, a gente correr atrás, né? E eu penso que isso não é pelo fato dela ter um transtorno, né? Ter um diagnóstico. Eu acho que nós, como mães, a gente tem que tirar esse tempo também para a educação dos nossos filhos. Aí, assim, mas a minha realidade não tem, tá? A sua realidade não tem, mas você pode ter um pouquinho à noite. Chega em casa à noite, coloca a criança para brincar. Às vezes tem pessoas que chegam no meu consultório com 12 anos que dizem que nunca brincou de dominó. Uma brincadeira Verdade. tão simples, tão baratinha. Nunca brincaram com o filho de dominó, ou o filho fala, minha mãe nunca brincou comigo de dominó, de vareta. São tudo brinquedos baratos e fáceis de encontrar, né? E Isso. inclusive do quebra-cabeça. Eu já atendi várias crianças, adolescentes, no caso, com 14 anos, 15 anos, que falam, o que é um quebra-cabeça, doutora? E aí eu falo, Que coisa, é né? isso aqui, ó, e mostro o jogo. Sim, então assim, a gente pode fazer alguma coisa, escutar, olhar no olho, né? Como é que você está se sentindo hoje, filha? Bom Uhum. dia, boa tarde. Aí você fala, mas e aquela realidade que eu saio de madrugada e só chego à noite? Como que eu faço? Um dia você precisa tirar para o seu filho, nem que seja assim, um dia da sua folga, tira 1 hora, porque filho não é quantidade, é mais qualidade. Você pode ficar 1 hora com o seu filho, mas se for com qualidade, é muito importante para eles, né? Essa questão do diálogo, da fala, entende? E Verdade. a Yasmin é extremamente carinhosa, porque é exatamente aquela coisa, é dando o que se recebe. Então, se eu Uhum. procurei sempre dar, o pai procurou sempre dar, os avós, né, assim, as famílias, as pessoas que me ajudaram, né, as babás que ela teve também que me ajudaram. Então, assim, é só gratidão, eu só tenho a agradecer, e a palavra que eu tenho para falar é essa, né, gratidão por tudo que aconteceu. Vem cá, filhota. Aqui ela, ó, É. a minha filhotinha. Oi, Fala oi, Yasmin, Yasmin. Oi. tudo bom? Tudo bom com Ela você, veio aqui falar um Yasmin? oi. Olha lá, fala um oi. Oi, boa tarde. Tem um monte de gente te vendo aí, Yasmin. Tem um monte de um monte de gente, ó. Tá Ai, vermelha. vergonha, né? Tá, Ih, tchau, Yasmin. vai lá, filha. Cecília, me fala Sim, Eu vou te fazer umas perguntas, porque agora eu fiquei curiosa, tá? Deve ser sim, pode pergunta das falar. pessoas.
Isso é até pergunta das pessoas que estão aqui. A Yasmin Certo. tinha epilepsia ou ainda tem? Assim, quer dizer, epilepsia a gente tem, né? Mas hoje é controlada ou ela continua É, tendo? é engraçado porque eu falo sempre no passado, né? Tinha. Aham, É porque eu já fico uhum, profetizando, né? Porque assim, a epilepsia dela é daquela que é aquela que dá na infância e na adolescência, que pode ser uhum, curada aos 8 anos. Se depois dos 8 anos entendi. for curada, ela fica curada. Só que assim, ela já fez 14 e ela está fazendo um acompanhamento, estava com o Dr. Christian, ia fazer 3 anos esse ano, sem nenhuma crise, então ela poderia ficar até sem tomar o medicamento. Mas ela ainda Uhum, tem diagnóstico que, inclusive, o último eletroencefalograma que ela fez ainda acusou a epilepsia no lobo temporal, né? Ela ainda tem, que ela uhum. é uma parcial, que prejudica essa questão, né, do raciocínio, da memória, da atenção, entende? Uhum, entendi. Para quem Essa não sabe, a parte aí, epilepsia é né? o excesso de descargas elétricas no cérebro, tá, gente? É o excesso de Sim, descargas. É como se fossem vários choques, né? Como se os neurônios ficassem se encontrando muito rapidamente, aí a pessoa não dá conta e acaba acontecendo. Cada epilepsia acontece de uma forma diferente, conforme a Cecília estava falando. E com relação sim. à escola, ela estudava em horário normal, era horário reduzido, turma regular? Como é que funcionava assim que você conseguiu acertar a escola com ela? Aí na escola, que você fala do primeiro ao quinto ano, né? Que é a escola que nós É, acertamos. qual era Então, mesmo a o nome da escola? escola SHI Sul. É isso Tá. mesmo, filha? É escola classe, porque aqui as escolas públicas são chamadas de escolas classes, né? Então, é escolas classes Uhum, do Lago Sul. entendi. E, e aí eu tive lá a professora Suzana, que a recebeu no primeiro ano. Então, era uma escola com turma reduzida. É um reduzido, assim, ela tinha 20 alunos, né? Uhum, Mas, entendi. assim, pelas escolas públicas. E era horário normal, ela ficava somente até meio-dia. E, inclusive, na sala de recurso, eu nem levava à tarde. A Hum. Suzana liberava ela em uma aula lá, em uma atividade que ela ia fazer lá na sala de recurso com a psicopedagoga. Entende? Então, A Michele está pedindo para te perguntar como era o acompanhamento dela na sala de recursos. Tá aqui, ó. Cristiane, pede para a Cecília falar um pouco. Aí eu perdi aqui. Peraí, vou como é que achar. era? Como é que era o acompanhamento na sala de recursos na escola classe do Lago Sul? Sim, olha, a experiência dela, né, da Yasmin era assim, eles olhavam que ela tinha dificuldade na matemática, na escrita, com jogos, né, essa ludicidade era trabalhada lá com jogos, para trabalhar a questão da atenção, para trabalhar a questão da memória, trabalhar a questão da compreensão, porque ela tinha muita dificuldade assim em compreender a fala, principalmente quando você fala uma frase muito comprida, ela parece que pega só o início e o final. Hum. Então era trabalhado muito essa questão com ela mesmo. E eu sempre ia na escola e eu falava aquela parceria importante, família, mãe, profissional, né? Então, quando a Mariana falava assim, Cecília, pede a escola para fazer isso e isso, aí eu levava. Quando a escola falava, pede a psicóloga para trabalhar isso, eu levava. Entende? Eu procurava também trabalhar em casa com ela também, né? E as irmãs ajudavam muito. O pai Uhum, dela muito brincalhão, brincava muito com ela, assistia filme, ensinava ela, assim, explicava para ela e ela ficava bem atenta, né, essas questões, entende? uhum. Quais foram os profissionais que ajudaram a Yasmin nesse processo, durante toda essa jornada aí? Olha, ela iniciou com neuro, né, por causa da epilepsia, então neuropediatra, depois pedagoga Michele, excelente profissional. E aí depois foi para a escola onde tinha psicopedagoga, que também ajudava, e aí já começou também com psicóloga. Então veio pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, porque ela trocava muitas letras,
a fala dela tinha um certo prejuízo, então ela tinha tudo isso. E fora isso, ela tinha as atividades de esporte. Ela fez balé, Ah, três por isso que ela anos, dança tão bem, né? fez balé. Aí até que eu perguntei, quer continuar no balé? Ela não. Então aí tiramos do balé e ela começou a fazer natação, porque é muito importante. Agora com essa quarentena não está fazendo nada, né? Aí elas dançam Uhum. sozinhas aqui e fazem as danças dela o dia inteiro aqui. No dia que não dança, não está feliz. Estão sempre dançando. Sim, Ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para você. Ó, avisa a Yasmin que tá todo mundo dizendo aqui que ela é linda, viu? Yasmin é linda, Yasmin é linda. A Michelle disse aqui que acompanhou a Yasmin na passagem da última escola particular, ensino fundamental para a pública. sim, Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Alessandra falou assim: é verdade, é dano que se recebe. sim. A Marta colocou um comentário aqui: alunos que só ficam no celular, as mães estão fugindo da situação. É assim, é muito complicado, né? Porque você está falando da sua trajetória, é o seu depoimento de que dá para fazer dar certo, né? Mas infelizmente nem todas as mães pensam como você. E o que a gente vem fazer aqui é trazer você para mostrar para outras mães, né? Que talvez achem que não vai dar certo com o seu filho, que não vai dar certo com elas. Foi um depoimento aqui, um comentário da Marta. Deixa eu ver É, aqui se tem mais coisa. a intenção foi exatamente, Cris, mostrar para as mães o seguinte, que a mãe pode criar uma trajetória dentro da realidade dela, e a trajetória não é fácil. Eu estou tentando, assim, eu sou uma pessoa muito grata, então eu estou trazendo mais as coisas boas mesmo que eu consegui, mais as vitórias, né? Assim, os desafios eu falei no início, né, da exclusão, porque mãe nenhuma gosta de ver um filho ser, Claro. assim, excluído dessa forma, entendeu? Pelos colegas, às vezes, até no caso dela, não foi nem pelos colegas de classe. A Yasmin, realmente, a exclusão dela foi mais pelos profissionais, tá? Ou ditos profissionais, Relutância. né? Então, realmente é muito Entendi. triste, assim, o que eu passei, mas, assim, eu nunca quis desistir. Eu sempre fui buscar, né? Então, assim, E aquele luto, quando você recebe o diagnóstico, que isso que eu ia te você, perguntar, como é que negação, foi? Uhum. negação, negação total. O pai dela me cobrava muito. Ah, você nega que a nossa filha tem uma dificuldade, eu nem falava, entendeu? Aquela questão da negação. Porque eu falava assim, Uhum. não, eu vou fazer o tratamento dela direitinho e aí ela vai ser curada. Como se tivesse Ah, cura, como se fosse uma isso. doença. E Lógico, não é, aí foi onde não é uma doença, gente, por favor, né? Não é. é, É uma forma diferente, linda de ser, porque quando você entra no mundo, no universo da criança autista, é uma glória, porque assim, eles são muito, eles vê lá na frente que a gente não vai entender nunca o mundo que eles vivem. Eles eles, vivem um mundo lindo, sim. fantástico. Ela é uma criança fantástica e eu também já tive experiência com algumas crianças também. O coleguinha dela da escola, o Fernando, se a mãe dele estiver aí, o Fernando ele passou por uma trajetória. O Fernando era muito assim moderado e essa escola também que o acompanhou do primeiro ao quinto ano, Uhum. fantástico. Ele ficou com a Yasmin porque ele ficou retido no primeiro ano também, né? Porque ele chegou na escola também em maio, então a escola achou melhor reter ele. Ele achou ótimo porque ele pôde ficar com a Yasmin. Então os dois eram juntos mesmo, assim. Ele abraçava a Yasmin, Yasmin, Fernando, você quando for me abraçar, abraça menos, por favor. Ela conseguia, assim, se sentir incomodada, mas conseguia ter essa delicadeza. Então, assim, cada mãe pode construir sua história. Nós somos. A Galvão falou aí agora às 4 horas, né? Daniela Galvão, né? O nome dela. Isso, Daniela Galvão. Ela falou que nós somos diferentes, nós temos, cada um tem a sua digital. Então, assim, esse depoimento é meu, Cecília, com a minha filha Yasmin. Mas às vezes eu posso estar falando alguma coisa aqui que possa estar ajudando uma mãe a não desistir, né? Por mais que esteja difícil, tudo parado, muito choro, muita luta, porque essa negação existe até por mim, uma profissional, psicóloga, fui buscar cursos para isso e quando eu fiz o meu primeiro curso de especialização que era ainda transtorno global do desenvolvimento, eu falava, gente, eu não tenho dúvida nenhuma mais.
Por isso que para eu amamentar Yasmin foi muito difícil. Eu tinha estudado sobre amamentação, era um desejo muito grande meu de amamentar, eu sabia da importância. Então, assim, eu fiz muita coisa para conseguir, mas, mas ela era assim, ó, ela mamava, tá satisfeita? Tchau, né? Não quero Acabou. nem o colo. Já pulava para sair do colo. Desde quando Uhum. nasceu, ela mamava e queria sair, me empurrava e queria, não estabelecia contato. Então, já a partir disso, eu fui vendo as diferenças, né? O doutor André, que fez o diagnóstico, né, precisamente, né? Ele avaliou a Yasmin em 5 consultas para dar o diagnóstico de Asper, foi o que Uhum. ele colocou, que hoje também a gente não fala mais Asper, Não também, leve. ou Asperge, né? Como as pessoas falam aí. Isso. Mas assim, Cris, é muito bom. Eu falo que é um presente ter um filho assim, tão especial. Acho que é por isso que a gente fala especial, porque é especial, entende? Assim, eu sou muito emocionada e eu falar, e toda mãe tinha que ter um filho especial, igual a Yasmin, assim, porque eles dão trabalho, mas filho dá trabalho. Uma vez eu escutei, acho que é o Gianecchini falando assim, quem não quer trabalho, não tenha filho, porque filho tem que dar trabalho Verdade. mesmo, entende? Uhum. Né? Às vezes a gente quer um robozinho. Tanto que o que está acontecendo? Tem uma pessoa aí que falou sobre celular. As minhas filhas Isso. não têm celular. Eu Uhum. não dou. O celular aqui é brincar de dança, brincar de teatro. Às vezes a pessoa fica, nossa, como que ela não tem? Mas assim, sabe mexer com tudo, né? Elas que me assessoram aqui, principalmente a Jade, que é a filha do meio, que tem 12 anos, né? Então, assim, Uhum. elas não têm o celular delas, elas pegam o meu, pegam o computador para fazer as tarefas. Agora, por causa dessa questão online, elas estão usando muito. Mas eu nunca cheguei num consultório e tomo o celular para dar sossego. Uhum. Ah, igual as pessoas falam, ah, mas o celular, senão eu não dou conta. Não, eu dava uma revistinha, eu pegava um brinquedinho, eu, assim, sabe? Uhum. Sempre foi Uhum. assim, porque eu acho que é uma coisa minha também, não estou discriminando ninguém, acho que é meu também, eu não sou muito tecnológica, não, sabe? Entendi. Eu queria que Mas você é. passasse, Cecília, eu queria que você passasse, você deu um depoimento aí falando para as mães, né? Passando uma mensagem para as mães. Eu queria que você falasse para os professores que estão aqui assistindo, com relação ao trabalho que Sim, você acha que eles devem fazer, para que você não encontre mais, que a gente não encontre mais professores da forma que você encontrou, tratando a Yasmin, excluindo crianças como a Yasmin. sim. Você sabe que na escola a criança fica mais com o professor do que com os pais, né? Essa é uma realidade que nós temos a nível mundial, né? Ficam mais com os professores. Então, na minha ideia, assim, eu acredito que o professor ele tem que especializar. Quando ele recebe uma criança que precisa de uma inclusão, ele precisa ler sobre aquilo, ele precisa compreender. Se ele não quer ler sobre aquilo, que ele chame o pai numa reunião individual, converse, peça explicações sobre como é que a criança, como é que foi o nascimento. Sabe essa coisa do psicólogo, do psicopedagogo, de fazer aquela tal da anamnese, né? O professor também ele Uhum, pode fazer isso. O professor ele pode conhecer um pouco a profundidade do aluno, até para ele saber como é que ele vai trabalhar, para não ser aquela uhum, coisa assim só de ir lá jogar um conteúdo e tchau, né? Assim, conhecer, por exemplo, o que aconteceu com a Yasmin é porque não sabiam que era epilepsia, não buscaram descobrir o que era, não sabiam o que é uma criança com autismo, não procuraram saber como é que funciona, entende? uhum, Então, eu acho que a informação, que a gente chama de psicoeducação, né, é ter uma educação voltada para isso. Eu gosto muito quando eu recebo, assim, é, professores que estão fazendo psicopedagogia, não para ter um consultório e montar, ser psicopedagogo, mas para conhecer. Hoje, por exemplo, nós temos a neuropsicopedagogia, para ele entender um pouquinho desse processo. Hoje tem uhum, muitas escolas online que oferecem esses cursos de um preço mais razoável, né? Assim, então, é a busca do saber mesmo, para compreender, para conseguir acolher melhor aquele aluno. Entende? uhum, Porque às vezes aquele aluno não aprende, ele não aprende porque ele tem alguma questão em própria casa. Igual, por exemplo, você que trabalha muito com TDAH, a criança ela tem dificuldade na escola porque ela não tem um canto de estudo.
E criança com TDAH, ela precisa de uma rotina de estudo. Os pais têm que falar. Outra coisa que eu também ouvi, a questão da repetição. A criança, quanto mais ela repete, mais ela aprende. Que é uma outra coisa, né, que vocês falaram, inclusive, do ensino tradicional. Eu não sei se é porque eu sou magistério, tem magistério, eu digo que eu sou professora nata. Aquela coisa da repetição da caligrafia. Eu brigo nas escolas, por que tiraram a caligrafia? Essa coisa de repetir aquela palavra 10 vezes. É muito bom, porque a criança ela absorve aquilo. Então, assim, com a Yasmin foi isso, né? Foi caligrafia, foi repetir, repetir. Eu repetia com ela uma coisa 300 vezes. Outra coisa também é conversar com a criança, né? Então, assim, nessa questão que você está perguntando do professor, é isso, é diálogo, né? Acabou a aula, professor, fica aqui um pouquinho, Joãozinho, deixa eu conversar com você um pouco. Como é que está em casa? Conhecer um pouco da realidade para saber como que pode ajudar. É lógico que o professor não pode pensar que ele é salvador da pátria, mas eu penso que se ele puder doar um pouquinho só, um pouquinho assim, para entender como é que funciona, aproveitar essas reuniões escolares para tirar esses depoimentos desses pais, para saberem realmente como é que funciona dentro da casa, acho que facilita um pouco o trabalho. Verdade. Certíssimo isso, certíssimo. Estou te pedindo esse depoimento porque a gente precisa levar os professores cada vez mais à consciência de que eles têm que saber informações a respeito daquilo que eles não conhecem, que não adianta receber um aluno na sala de aula com dificuldades e se travar e achar que a ajuda tem que vir do mundo inteiro e que ele mesmo não vai buscar conhecimento. Isso acontece, infelizmente, ainda. Né? E também trouxe você também aqui para mostrar para eles, professores, que a gente precisa ter um olhar caridoso com as mães de crianças com dificuldades, porque vocês passam pelo sofrimento de vocês também, igual a eles passam quando não tem recursos para trabalhar da forma correta dentro da escola. Então, entendendo o outro, empatia é que gera o conhecimento, né? Essa empatia de um com o outro. Professores e pais precisam entender um ao outro. Então, muito legal, muito obrigada, viu? E também, no caso, o pai também tem que ir na escola também buscar, porque às vezes vocês, professores, por exemplo, assim, chamam os pais para ir à escola, eles nunca arrumam tempo. E hoje a gente sabe que existe o atestado, né? Então, assim, é um direito, a empresa não pode negar esse direito de ir, né? Por exemplo, assim, eu tenho uma reunião na escola, eu trabalho, a empresa não pode me travar. Tipo assim, eu tenho autorização de ir para essa reunião. Então, assim, a reunião é marcada, eu posso ir nessa reunião, entende? E é importante, as reuniões que os professores fazem, é o momento, né, que vai se dar essa inclusão do seu filho. Você vai saber o que está acontecendo com ele, você vai saber como ajudá-lo, entende? Exatamente. Cecília, nosso tempo está acabando. Eu queria ficar a noite inteira te ouvindo, mas não vai dar. Deixa eu passar um recadinho aqui rápido para as pessoas que estão assistindo. Pessoal, o contato da Cecília, para quem quiser saber mais a respeito da história dela, saber sobre o trabalho dela, porque ela é psicóloga aí em Brasília, tá? Tá nesse link aqui em cima da página, tá embaixo da minha foto. Vocês vão clicar nesse link e vão encontrar lá o contato da Cecília Peixoto, tá bom? E depois que essa live acabar, às 19h30, eu volto para fazer o encerramento do evento, que tem uns recadinhos para vocês. Então, não saiam daí, tá? Não saiam do Instagram, voltem depois para a gente continuar, tá? Bem, Cecília, vamos encerrar. Vamos encerrar. Ai, que bom. Ó, eu sou grata por você estar aqui hoje, viu? Muito obrigada. Deixa eu botar meu coraçãozinho aqui, porque eu não consigo apertar os coraçõezinhos. Pessoal, quem gostou aí desse depoimento de amor, coloca um coraçãozinho aí também para Cecília. Quero agradecer mesmo a sua presença, ter aceitado o meu convite, tá? E os coraçõezinhos começam a subir aqui, viu? Eu que quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade, né, de falar isso. Vai cair. Entende? Ai, gente, tá bom. Tá, eu que agradeço. Tá, um grande beijo. Obrigada, beijo, gratidão. Tá? Beijo, até já, gente. Já eu tô voltando aqui. Tchau. Tchau. Ai, vai cair.